Ó, nessa questão número 1 aqui diz assim, que a emissora de televisão veiculou o seguinte gráfico em um dos noticiários locais, número de casos de violência doméstica nos últimos 10 anos. Aí a repórter faz as seguintes observações, então a gente vai fazer algumas observações aqui, e essa ideia, basicamente, que ele vai estar tratando para a gente, né, nesse texto, vai ser as informações que ele vai trazer aqui também para dizer se está certo ou errado, não é isso? Então, veja, a repórter fazendo observações, como é possível observar nos últimos 10 anos o menor número de casos foi em 2013, mas apenas em 2022. Este número chegou ao ponto de dobrar quando comparado a 2013. Entre 2013 e 2018, os aumentos e reduções nos casos do número se alteravam. Todavia, a intensificação das campanhas que apontam as mulheres reportando denúncia ocorrida principalmente no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021, nos últimos 3 anos, sempre houve o aumento do número de violência doméstica, o que pode identificar a ineficiência nesse tipo de ação. Os últimos 10 anos se encerraram com o maior número de casos de violência doméstica do período registrado em 2002. Embora dados presentes no gráfico estejam todos corretos, ele apresenta um grande erro que compromete a informação divulgada. Qual é o trecho da fala da jornalista que identifica uma observação incorreta oriundo desse erro da construção do gráfico? Então veja, esse gráfico aqui tem um erro. O erro dele ele está aqui, ó, 207, né? Então, 207, que é o que tem em 2021, vai fazer com que uma das falas dela esteja incorreta, beleza? Então ele diz assim, ó, nos últimos 10 anos, o menor número de casos de violência doméstica foi 2013. Então, veja, 2013, se você olhar pelas colunas, o valor que a gente tem, ele realmente seria o menor, não é isso? Tranquilo? Aí, ó, ele diz que, na letra B agora, apenas em 2022, esse número de casos de violência doméstica chegou ao ponto de dobrar quando comparado a 2013. Então, veja, ele falou isso no texto, não foi? Só dobrou, não foi quando chegou em 2022. Então, quando a gente olhasse, o valor que a gente tem aqui, ó, não vai ser 148. O dobro dele vai ser 296, né? Então, se eu multiplicasse esse valor por 2, vai ficar 296. E aí, se você notar, aqui é 293 e aqui é 207. Mas pelas colunas, o que é que a gente poderia pensar, né, que foi o erro? E deveria ser 297, né? Se esse valor que a gente tivesse realmente fosse 297, aí essa informação que a gente tem, apenas em 2022 esse número de casos chegou a dobrar quando comparado a 2013, poderia estar uma situação incorreta e poderia ser a nossa resposta, beleza? Então, a gente poderia pensar sobre isso, beleza? Mas eu vou assumir que, do jeito que está aqui, são os dados que eu vou interpretar. Ah, Lucas, então essa coluna deve estar maior, deveria ser 297. Deveria ser na posição correta, né? Mas eu vou considerar o que está no gráfico. Então, o que está no gráfico é 207. Então, eu vou interpretar como se fosse 207. Beleza? Então, assim, e aí eu vou interpretar como se fosse essa coluna mesmo. Não sei o valor específico, mas vou interpretar como se fosse a coluna mesmo, né? Então, essa coluna aqui, não é? Do 207. Ah, era maior, era menor. Não importa, vou analisar do jeito que tá. Então, não seria, né? Então, essa situação que a gente estaria aqui, ó, o que que a gente poderia pensar? Que ao dobrar, quando comparar 2013, isso daqui estaria incorreto, né? Beleza? Então, eu poderia, sim, pensar em marcar aqui a letra B por conta dessas informações. Então, vou segurar um pouquinho essa letra B. Já já eu volto para ela quando a gente comparar com a outra. Então, ela pode ser, né? Pelo erro que teve aí, a gente pode pensar em ser a resposta. Então, deixa eu deixar um pontinho aqui nela. Quando a gente olha para a letra C, ele diz que 2013 e 2018
Aumentos e reduções do número de casos se alternavam. Então, 2003, 2018, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu. Então, está correto. A letra D diz assim, ó, nos últimos 3 anos sempre houve aumento no número de casos de violência doméstica. Então, se você olhar e a gente assumir que é 2007, os últimos 3 anos, ele não teve só aumento, né? Se a gente assumir que esse valor que a gente tem foi 207 mesmo, ele está incorreto, não é isso? Então, a gente pode pensar que sendo 207, isso daqui estaria incorreto, beleza? Então, pessoal, veja, a questão quer que a gente trate como 207. Se a gente notar isso, a letra B está correta. Apenas 2022 dobrou. Então, a letra B aqui, ó, quando diz que 2022, este número chegou ao ponto de dobrar quando comparado a 2013. Então, apenas 2022. Aí não está considerando que é 207? Então, a letra B estaria correta se a gente assumir que o valor que está ali realmente é 207. E aí a letra D estaria incorreta, né? Porque nos últimos 3 anos sempre houve aumento no número de casos. Não, né? Se foi 293, 207, 305, aqui entre os dois diminuiu, não é isso? E aí realmente essa estaria incorreta. Seria a letra D, assumindo essa interpretação que a questão deixou em aberto, tá? Aí os dados, quer dizer, os 10 últimos anos se encerraram com o maior número de casos de violência doméstica registrado em 2022. Foi realmente, né? 2022 teve o maior número de casos. Beleza? Então essa questão gera uma dúvida pela organização dos dados, mas a gente vai assumir o valor que está aqui. Por mais que essa coluna que ele tenha não pareça condizer com o seu dado, mas eu vou assumir que vai ser esse valor mesmo, tá bom?